Bom dia, então, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, para Deus nos abençoar. Nós te pedimos, Deus, nesta manhã tão bendita do Senhor, dada pelo Senhor, que o Senhor nos proporciona mais um dia de vida. Nós queremos bendizer o Teu nome, louvar o Teu nome e dizer e reconhecer que somente o Senhor é digno de ser louvado, Deus. Nos abençoe nesta manhã, nos instrui, nos capacite e nos dê, Pai amado, discernimento com Teu Espírito Santo para que possamos ouvir, entender, aprender e aplicar a palavra do Senhor. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Marconi tem falado e bem, né, sobre dons espirituais. Nós já aprendemos, né, muita coisa sobre dons. Eu só vou aqui recapitular alguns pontos aqui. O Marcelo, que vai ser o passador oficial ali, né, eu só vou recapitular alguns pontos, porque o pastor Marconi, assim como eu, né, nós professores, sabemos que sempre aluno vem numa aula, na outra outro não vem outro, e aí um pega um conteúdo, o outro pega outro. E então nós precisamos, eu vou só recapitular aqui 2 ou 3 pontos, para que nós possamos ficar todos no mesmo nível do assunto que estamos estudando. O assunto que estamos estudando é sobre dons espirituais, né? Muita gente pode se perguntar, né, o que é dom. Muita gente tem dúvida se dom e talento são palavras sinonímicas, ou seja, são palavras iguais ou equivalentes. Não são, eu coloco ali a distinção, tá bom? Talento é algo natural. Viu, Alex? Talento é algo natural, é algo que você já vem com ele, é algo da genética, tá bom? Então, você vê uma família que tem matemáticos, o pai ou a mãe, normalmente o filho já sai bom de fazer conta, desenhos, arte em geral, música e assim por diante. Tá bom? Então, talento é algo que já vem com você, é algo que te acompanha, é algo da sua genética. Você pode aperfeiçoar, você pode desenvolver, e outros acabam sufocando, né? Tem gente que nasce com determinado talento e ele não desenvolve por razões várias que não cabe colocar aqui. Por que você não desenvolveu o seu talento, tá bom? Por que não teve condições financeiras, condições geoeconômicas e assim por diante. Mas o talento é algo inato, algo que já tem com você, algo nato, aliás, que vem com você. Ele é comum a todos nós, a todo mundo, crentes e descrentes, tá bom? Então, o talento é algo que é comum para todo mundo, tá? Seja ele crente, seja ele descrente. Já o dom espiritual, irmãos, é resultado do poder do Espírito Santo, tá bom? O dom, ele é exclusivo para os crentes. Então, o dom, ele é dado, ele é distribuído, ele é repartido pelo Espírito Santo para os crentes, como diz a palavra de Deus, para um fim proveitoso. É assim que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, eu marquei aqui, que ele é dado para um fim proveitoso. Deixa eu achar aqui, que eu marquei, em 2 Coríntios, que diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo distribui a cada um no corpo de Cristo dons que equivaleria, alguém me perguntou isso uma vez, se equivaleria aos talentos que é dado no universo geral, pode até ser, mas então poderia dizer assim, que o dom é um talento exclusivo para os crentes. É uma capacitação que o Espírito Santo concede, né, a cada um de nós no corpo de Cristo. Para quê? Para um fim proveitoso. Há muitas discussões das igrejas por aí, irmãos, qual que é o dom mais importante do que o outro? Você tem dom mais importante do que o outro? Eu acho isso de uma grande bobagem, entendeu? Eu falando há pouco tempo no meu trabalho, que lá também tem, como outros locais, creio que no meio militar também tem, né, uma discussão qual patente que é mais importante do que a outra, ou no hospital, qual categoria é mais importante do que o outro, se é o médico, se é a enfermeira, se é o que limpa, se é o que faz a desinfecção. Né, esses dias eu li uma reportagem que o hospital de base adiou não sei quanto cirurgia, porque faltaram gases e mais um produto, tinha um besta lá, que custava lá R$50. E estava lá o médico, os enfermeiros, mas a cirurgia não pôde ser feita, porque quem ia comprar a gás ou um outro produto, que eu não me lembro qual que é o nome, não comprou por alguma razão que não interessa aqui. Resumindo, a cirurgia não foi feita. Então, a importância do médico por si só bastava para aquilo? Não. Quem era o mais importante naquele momento? A gás ou o produto que faltou lá. Por isso que Paulo fala
e compara os dons como o corpo. Né? Ele fala sobre isso. Ele fala, você está com dúvida do que eu estou falando? Você presta atenção no corpo. Como um corpo é feito? Porque a maioria de nós, irmãos, não para prestar atenção no corpo. Você pensa que o corpo é uma peça única, mas não, ele diz o corpo tem várias peças. Eu estou chamando de peça aqui, tá? Desculpa a terminologia. O corpo tem várias partes, né? O corpo, mas cada parte tem uma função. O corpo não é um organismo único. O corpo ele é formado por braços, pernas, e todo mundo sabe das várias partes que nós temos, da mão, do dedo. Né? Se você perde esse dedo aqui, nós chamamos de dedo pinça, né? Se perde esse dedo aqui, equivaleria a perder todos os outros, porque sem esse dedo pinça aqui, você não consegue segurar quase nada. Né? Então, por exemplo, tanto é que nas indenizações acidentárias, se você perde o dedo pinça, que é esse dedo aqui, você perde a mobilidade quase toda. Né? Às vezes, você está com um problema, né, de uma unha encravada, você sabe a dor que aquilo dá, e por aí vai. Então, aí você presta atenção no seu corpo, talvez nesses momentos que os perde ou que eles adoecem. Mas e graças a Deus, a maioria de nós, que quase todos nós, estamos, né, com nossos corpos perfeitos, pelo menos fisicamente falando, você preste atenção também nele, assim. Né? Então, Paulo faz essa analogia lá em Coríntios, tanto é que em Romanos 12 ele fala sobre os dons, e por coincidência ele fala isso em Romanos 12 e fala isso também em 1 Coríntios 12. O capítulo todo está dedicado a isso, tá? Depois vocês podem ler. Então, lá em Romanos ele fala e ele compara os dons como o corpo. Você tem dúvida do que eu estou falando? Ele dizendo, repara no corpo. Né, Deus fez o corpo e cada parte no corpo tem uma função. Aí está dizendo ali que os dons são a mesma coisa. Eu vou repartir no corpo de Cristo dons para que tenham um fim proveitoso e que de modo que nem todos terão todos os dons e de modo que uma pessoa só não tem todos os dons ou uma pessoa só e alguém também não terá nenhum dom. Sempre alguém vai ter algum dom. Qual que é a ideia que passa ali? Que nós dependemos um dos outros. Por isso que nós somos corpo. Voltando para a profissão que eu mencionei aqui agora, se você discute quem é mais importante, qual categoria é mais importante. E eu falava, aí que eu dizia lá no meu trabalho, que também surgiu essa discussão, eu falei assim, preste então atenção no carro. Lá eu usei a linguagem do carro, porque eu não queria falar do corpo aqui, porque o contexto era outro. Você pode ter um carro, uma Ferrari, custa R$500 mil. Qual que é a peça mais cara na Ferrari, por exemplo? A parte principal do motor. Há poucos dias, o carro do meu amigo, que é um carro caro, parou de funcionar, ele ligou para o seguro, ninguém sabia o que fazer. Você sabe o que era o problema? Um fusível que custava R$30. E eu disse para ele, é isso que eu estou falando de importância das pessoas que trabalham aqui. O seu carro, que deveria custar uns R$300 mil, ficou parado, deu pane, não ligava, quando foi ver, chamou o seguro, mandou o guincho levou lá e tenta descobrir daqui e dali, porque se conta assim, você vai na peça mais importante, e olha aqui, olha ali, foram ver um fusível do carro que tinha queimado, o fusível custava R$30. Quem que era mais importante para o carro naquele momento? O fusível custava R$30, não o motor do carro, ou a bateria do carro lá, que era um carro já desses novos, bons, elétricos, só a bateria custava, sei lá, R$120 mil, R$90 mil, não foi nada daquilo, foi um fusível que fazia a engrenagem funcionar. Eu estou dizendo isso, irmãos, né, para que todos nós, né, paremos com essas discussões, às vezes, de qual dom é mais importante do que o outro, tá bom? Hoje eu vou falar do dom de contribuir, do dom de repartir, né, que são um dos dons, né, repartidos com o corpo de Cristo, mas só para fazer essa introdução aqui. Tá bom? Que os dons do Espírito possuem uma finalidade coletiva, ou seja, para abençoar todo o corpo de Cristo. Ele não é uma finalidade individualista, né, para enriquecer quem possui esse dom. Não é para usar como vanglória. Você tem determinado dom e fica por aí, né, desculpando aqui o termo chula, rotando santidade, né, como eu já vi. Eu vim de igreja pentecostal, né, eu sou filho de assembleiano, né, até os 16 anos aqui na Assembleia de Deus, e é uma igreja que tinha problemas com essa questão de dons, de valorizar um dom, de menosprezar outros dons, porque faltava essa visão, falta ainda, né, em alguns momentos, embora já tenham mudado nesses aspectos, mas às vezes falta ainda esse discernimento para dizer que não. Se Deus te deu um dom, né, Deus repartiu um determinado dom para você, esse dom ele é importante, ele tem a sua função, mas ele vai ser usado para edificação do corpo. Ele não é usado, né, para fins egoísticos, para você se autoproclamar. Né? Nós já vimos muitos líderes famosos que caíram porque tinha determinado dom, e tinha mesmo,
Só que sou usado de tal ponto, isso foi sendo, né, de forma tão vangloriosa, que essa pessoa caiu. Né? Nós conhecemos líderes no mundo todo, isso aconteceu com vários líderes aqui, que eu não vou citar, vocês devem estar lembrando de cada um aí, na cabeça de vocês, né, que nós temos um exemplo de alguém que tinha um dom, fazia bem aquilo, né, ou escrevia bem, ou pregava bem, ou comunicava com as massas, e acabou sucumbindo por causa desse envaidecimento, que também é um perigo. Por isso, nenhum crente possui todos os dons. Por que não possui todos os dons? Porque nós temos a ideia aqui da complementariedade. Eu tenho um e você tem outro. Eu não basto por mim mesmo, você não basta por si só. Por isso que Jesus faz a analogia do casamento também. Né? Quando você casa com alguém que é diferente de você. Nesses dias, um colega meu estava dizendo, depois até me convidou para ser padrinho de casamento dele, e falou assim, Tião, estou com um problema, porque minha mulher é muito parecida comigo, minha mulher é muito diferente de mim. E eu falei assim, que bom, porque se ela fosse igual, você não precisava ter casado, você precisava estar morando sozinho. Porque se eu casar com alguém para ser exatamente igual a mim, você fica sozinho. Né? Porque a ideia do casamento é a ideia da complementariedade. Né? Se eu tenho açúcar e você tem açúcar, você não me acrescenta em nada, você já tem o que eu tenho. Né? Você complementa o outro, é na diferença, porque a diferença é que nos completa. O problema é que, e assim como os dons, a maioria de nós não consegue trabalhar com o que é diferente. Né? Porque o diferente nos incomoda. O diferente nos tira da zona do conforto, o diferente nos causa ciúme, né? O diferente faz pensar que o outro é melhor do que você, né? Mesmo que o dom dele seja diferente do seu, mas porque é diferente, você vai dizer, por que eu não tenho o dom dele? E aí gera um ciúme, que é um problema. Então, nós temos que ter muito cuidado quando tratamos disso. Por isso, nenhum crente possui todos os dons, bem como todos os crentes sempre possuem algum dom. Né, já falei de Coríntios lá, depois vocês podem ler, né, que ele fala que ele repartiu os dons para um fim proveitoso, está lá em Coríntios. Romanos é que fala do corpo, em Romanos 12, e 1 Coríntios 12 fala da ideia dos dons com fins proveitosos, mas que ele distribuiu, o Espírito Santo distribuiu, assim que lhe aprouve, o dom para cada um, mas para um fim proveitoso. Então, se você tem um dom, faça bem o seu dom. Agora, você tem algum dom, você tem, porque o Espírito Santo distribui, né, o dom para cada um de nós. Então, dessa forma, os dons espirituais também servem para revelar que os membros da igreja precisam um dos outros. Né? A ideia do diferente que nos completa e o diferente que forma o corpo. Por isso que Paulo, em Romanos, ele fala da ideia do corpo. Né, você tem o dedo, tem a mão, tem, né, o olho, a boca, né, mas não adianta você ter perna, por exemplo, que te leva a seu corpo, chega lá, você não tem olhos para enxergar o que você foi ver. Não adiantou nada, a perna serviu para quê? É o exemplo que eu dei do carro. Né, se o carro perder uma roda que vai custar aí, sei lá, uma centésima parte do carro, seu carro não anda, não sai do lugar. Então, a roda naquele momento é tão importante. Então, eu só queria passar essa visão, né, para que todos nós saiamos daqui bem compreendidos, né, esclarecidos, né, dessa visão da ideia do corpo como um todo. Tá bom? Pode passar aí, Marcelo. Então, todos os dons enfatizam princípios. Eu pus a referência ali, viu, pastor Marconi, que eu estava com uma dúvida no começo, liguei para o pastor Marconi, ele me esclareceu alguns pontos, e eu achei interessante, e ele disse isso, né, que todos os dons enfatizam princípios que todos os cristãos devem colocar em prática. Então, os dons são princípios que o Espírito Santo coloca em todos nós, né, que são princípios, são valores, né, são diretrizes, são diretivas, como nós devemos caminhar, como nós devemos agir, o que nós devemos fazer e como fazer aquilo que devemos fazer. Então, nesse ponto, esses princípios são eles que nos norteiam. Né, os princípios são valores, eles nos norteiam, e os dons vão encaixando as peças ali, de modo que todo mundo faça fluir bem, tá bom? E ainda falando em profissão, eu estava lembrando uma reportagem que eu li há pouco tempo, de anos atrás. Eles não valorizavam muito, em Nova York, não valorizavam o trabalho dos garis. Né? Os garis entraram em greve. Né? E aí a cidade toda parou para dizer, pô, existe gari, existe alguém que limpa a cidade, quer dizer, porque o que é rotineiro, irmãos, a tendência nossa é não prestarmos atenção. Tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Isso vale para casa também. Eu estava lendo uma história, fazendo um paralelo aqui com essa greve dos garis, que aí sim prestaram atenção. Tem uma categoria que limpa a cidade, para mim a cidade já se autolimpava. Então, assim, aí quando eles entraram em greve, que começou, claro, né, o Caatinga, o Cheiro, o Ratos e por mais, todo mundo começou a pressionar, que o prefeito de Nova York diz, olha, prefeito, atende a categoria, vê o que eles querem aí.
E aí resolveu lá a greve e tudo mais. Em casa também é assim, no casamento também. Às vezes nós não prestamos atenção e acabamos a rotina do dia a dia, você pensa que tudo já nasce naquele estado ali, e a gente tem que acabar prestando atenção nisso, tá bom? Bom, então o nosso dom de hoje é o dom de repartir ou o dom de contribuir, tá bom? O pastor Marconi já falou de 4, ou 5, ou 6 dons, não me lembro quantos, Hoje é o dom de contribuir, o dom de repartir. Qual que é a origem da palavra, então, irmãos? Contribuir, repartir, são sinônimos, A Bíblia fala de repartir, mas, basicamente, é sinônimo, repartir ou contribuir. Então, a palavra contribuir, ela vem do latim, contribuere, que quer dizer somar, adicionar, acrescentar. São os prefixos ali, na formação de palavras, você tem um prefixo ali, que é tribuere, ou tribure. No latim, nós temos a mesma origem no jeito tributário, que vem de tribos. A palavra tributo vem de tribos, na origem romana, na origem ainda no mundo antigo. Você tinha grupos, chamados de tribos. A tribo tinha que se manter, para a tribo se manter, você tinha que cobrar um valor. Porque a tribo tinha quem dirigia a tribo, que era o tribuno. Então, cobrava-se um valor que chamou-se tributo. Tanto é que, na etimologia do direito tributário, por exemplo, tributo vem de tribos. A raiz da palavra que é a mesma, do tribure ali, do tributare, que é pagar alguma coisa, dar alguma coisa, contribuir alguma coisa, tá bom? E do grego, nós temos o metadidome. Já vi versões com acento ou sem acento, na tradução do grego, que significa também esse metadidome aí, que transcende, que vai além, é uma outra coisa. Só coloquei metafísica ali para você lembrar de metamorfose, o prefixo da palavra ali, meta quer dizer além de, que transcende, então metamorfose, quer dizer além da transformação, ou para além. Não temos agora o metaverso, para além daquilo que é uma realidade. Então, a palavra meta, esse prefixo no português, quer dizer para além de, ou algo mais. Então, o contribuir é dar alguma coisa a mais do que você já faz. E antes que alguém possa ficar em dúvida aqui, assim, então, dar dízimo é esse dom de contribuir? Não. Tá? Dar dízimo é um mandamento, é uma ordenação, uma ordenança para todos nós, cristãos. Sabe? Como participar da ceia, como fazer essas rotinas. Então, assim, esse contribuir aqui não é ligado ao dízimo. Isso não é muito pacífico, mas, no geral, não é a questão do dar um dízimo em si, tá bom? É o algo mais de um dom que você tem que difere do dar o dízimo, de contribuir, tá bom? Porque se fosse dar o dízimo, todos nós tínhamos o dom de contribuir. E nem todos nós temos o dom de contribuir, o dom de repartir. Pode passar aí, Marcelo. Só para ver a origem ali, tá bom? O versículo base do nosso estudo é Romanos 12, 8, que diz, e ele vai falando dos vários dons, começa falando dos vários dons, e no versículo 12, 8, Romanos 12, 8, ele diz, o que exorta, que exerça bem seu dom, ou seja, o que exorta, que exorte, que faça bem a exortação. E coloquei em destaque ali, o que reparte, ou seja, quem tem o dom, ele está falando de distribuição de dons ali. Então, a quem eu estou dando, o Espírito Santo dizendo, a quem eu estou dando o dom de repartir, que faça com liberalidade. Então, assim, para quem tem esse dom, que reparta, que distribua, que doe com liberalidade. Ele vai falando dos outros dons, não é o caso aqui, o pastor já falou dos outros dons, do presidir, de exercer misericórdia, assim por diante. Então, quem tem o dom de repartir, aquele que reparte, faça com liberalidade. Aqui não é por constrangimento, tá bom? Se você deu e reclamou, ou se você dá alguma coisa para alguém e fala, mas eu estou dando, mas ninguém mais está ajudando, é melhor você não dar, tá bom? É melhor você não contribuir, porque então você não tem esse dom. Quem tem o dom de ajudar, então o que... Pode passar aí, Marcelo. Então, que cada um contribua, segundo, eu peguei outro versículo aqui, ele fala, cada um contribua, segundo propôs no seu coração, e não com tristeza, porque liberalidade não combina com tristeza. A liberalidade você é desprendido, você faz aquilo, lembrou de alguém, estou lembrando aqui de um pastor de uma cidade, tal lugar, que estava em dificuldade, vou mandar uma oferta para ele. Isso é o dom de repartir. O Espírito Santo vai te incomodando. Aquele parente meu que está precisando, vai fazer uma cirurgia, vai não sei o quê, sabe? O Espírito Santo te incomoda, você diz, vou mandar uma oferta para aquela pessoa. Você faz isso naturalmente, discretamente, não conta para ninguém, não conte nem para o seu melhor amigo, nem para a sua esposa, para ninguém, se for o caso, entendeu? Porque Jesus condenou muitos fariseus porque eles faziam muito isso. E era verdade que muitos fariseus eram generosos,
mas eles faziam aquilo para aparecer, né? Orava em praça pública, orava alto, e quando eles doavam, né, Jesus até ironiza, fala que eles tocavam trombeta, né, para dizer, olha aqui, olha como eu sou generoso, eu estou dando uma oferta para a viúva, para o pobre, não sei para quem e tudo mais. Né, Jesus vai falar assim, olha, se a sua mão direita dá, que a esquerda não fique sabendo. E aí todo mundo entendeu o que eu estou dizendo aqui. Quem não tem o dom de contribuir, né, não tem alegria em fazê-lo, né, então não tem esse dom. Ali eu escrevi por minha conta, não é na autora que eu consultei, não, nos autores que eu consultei, não, tá bom? Então, assim, quem não tem o dom de contribuir, ele não tem alegria, ele faz com peso. Fala assim, precisa ajudar um irmão que vai fazer uma cirurgia, precisa ajudar um irmão que vai fazer uma mudança, precisa ajudar o seminarista, né? O nosso seminarista que é rico, né, mas tem lugar aí que tem muito seminarista que precisa de ajuda, né? Então, assim, tem que ajudar o seminarista, sabe, mas isso é uma coisa sua, sabe, Deus te incomoda, será que o Danilo está precisando de uma camisa nova, será que o Danilo teve filho agora, será que está precisando de uma ajuda para comprar alguma coisa, sabe, é uma coisa natural, quem tem o dom de contribuir, o dom de repartir, isso flui naturalmente, sabe, você é incomodado, você vê alguém, vê alguma pessoa com uma situação, o Espírito Santo diz para você, olha, sabe, essa pessoa está precisando de uma ajuda aí, sabe, ele vai mudar, ou ele mudou, ele está precisando de comprar alguma coisa, é uma coisa que flui natural. Então, quem não tem o dom, né, se não fizer com alegria, é melhor que não faça, porque vai ficar reclamando, resmungando, e não é legal isso. O que contribui, ou seja, o possuidor do dom espiritual, né, ele é poderosamente motivado por Deus a suprir necessidades materiais dos indivíduos ou de grupos com liberalidade. A gente lembra que o dom é algo natural, assim, quando eu digo natural, assim, o Espírito Santo vai te conceder e ele vai fluir naturalmente. Não é quem tem o dom de servir, ele vai servir naturalmente, ele vai ajudar, ele vai limpar, ou quem vai limpar a igreja, quem vai organizar alguma coisa, quem vai enfeitar, sabe? Isso é feito naturalmente, de forma prazerosa, você não tem nenhum constrangimento com relação a isso. Com liberalidade, já falamos de Romanos 12:8, que é generoso, pródigo, você dá o que não tem obrigação de dar, tá bom? Então, o dom de contribuir, o dom de repartir, é assim, você dá aquilo que você não tem a obrigação de dar. Eu não sou obrigado a ajudar ninguém, do ponto de vista, legalmente falando, não tenho obrigação de ajudar ninguém, né, com algo, como ajuda, com oferta, com valor. Então, por isso que ele é um dom que Deus te dá. Ele coloca liberalidade e você vai fazer aquilo que você não tem obrigação de fazer. A iniciativa de contribuir com liberalidade deve estar dentro das suas possibilidades, né, de modo a suprir ou cooperar com a dos outros. Né, obviamente, irmãos, muita gente que faz para aparecer, mais à frente eu vou falar sobre isso, inclusive de algumas igrejas que usam isso de forma errada, né, tem muita igreja explorando o dom de contribuir, porque eu não estou falando aqui de fazer campanha para dar dízimo. Fazer campanha para dar dízimo e dar ofertas voluntárias, isso é obrigação de todo membro. Agora, tem igreja que usa o dom de contribuir, explora a fé dos irmãos, dizendo, você tem que contribuir, você tem que dar 20, dar 50, dar 100, sabe? Isso é igreja, é picaretagem, né, com perdão da palavra, são pessoas pica-fumo que tem por aí, né, com todas as escusas aqui da palavra pica-fumo. Né, Vanessa, é do interior de Minas. Isso é o mineirês, que chama essa pessoa de pica-fumo, né, que fica explorando. Nesses dias eu vi uma reportagem de uma igreja que falou para o irmão, ganhou 100 mil na loteria, ganhou sei lá onde, a igreja falou para ele, não, irmãos, dá os 100 mil que você vai ganhar 300. E o cara foi e deu 100 mil, aí agora ele está cobrando. Estou dizendo que vocês viram isso, né, Alessandra, acho que viu, vocês já ter visto isso. Né, saiu no jornal e tudo mais, porque o pastor ficou, não, irmão, dá esses 100 mil você vê, você vai ganhar 300 mil, irmãos, os dois são pica-fumo, porque quem dá alguma coisa, achando que vai receber mais, você está fazendo o que nós chamamos de estelionato espiritual, estelionato espiritual, tá? Eu tenho um colega juiz, que ele, quando vai julgar crime de estelionato, estou fazendo parênteses aqui, que me lembrou disso, a Adriana conhece ele, o doutor Enedino. Ele fala assim, quando eu vou julgar um estelionato, eu dou bronca nos dois. Ele, há pouco tempo, julgou um crime desse, que a pessoa comprou um gabarito. Aí, como o gabarito era falso, ela foi e entrou na justiça. Aí ele disse na audiência, falou assim, se o gabarito fosse verdadeiro, você tinha entrado com a ação? Claro que não, né? Irmãos, quem usa o dom de contribuir, de repartir, achando que vai ganhar o dobro ou o triplo, vocês entenderam o que eu estou dizendo, a comparação? Ele é tão picareta quanto o que cobrou dele para dar que ele ia receber. Porque ele não faz com liberalidade. Deus vai te abençoar, vai, e muito, se você fizer com liberalidade. Você, lembrei de alguém que está precisando, você vai lá, irmão, está aqui a oferta para você. Ó, irmão, está aí, transferir um valor para você.
Você faz isso naturalmente, sutilmente, aí Deus vai te recompensando, vai te dar galardão, como consequência de uma ação que você fez com pureza de coração. O ato de contribuir também não pode ser para ostentação, né? Mesmo porque a orientação de Jesus é que ao dares a esmola, já falei sobre isso, né? Ignora a tua mão esquerda o que fizer a tua mão direita. Lá em Mateus 6,3, quando Jesus exorta, né, os fariseus, publicanos, né, que ia fazer orações para aparecer para a comunidade, né? Ele dá exemplo do publicano lá que vai orar, vai dar exemplo da esmola, do jejum, né? Ele fala de 3 passagens lá, de dar esmola, de orar e de jejumar. Ali ele não está proibindo, irmãos, jejumar, não está proibindo orar alto, e também não está proibindo a esmola. O que ele estava condenando é porque tanto os fariseus quanto os publicanos, eles faziam orações em praça pública para ser visto pelos homens, então eles estavam justificados. Eles davam a esmola e contavam para todo mundo, né, e tocava a trombeta, como diz lá a passagem, para ser visto, porque estava se vangloriando. E assim como eles jejuavam, lá fala a história, conta, né, que eles, quando jejuavam, eles colocavam, né, ficava aquela cara piedosa, para todo mundo perguntar: o que foi, você está doente? Não, estou jejuando, não sei o quê. Aí ele fala: quando você for jejuar, né, toma banho, veste uma boa roupa, pintei seus cabelos, né, coloque óleo, pintei os cabelos, para ficar com a boa cara, para ninguém desconfiar que você está jejuando, porque ninguém tem que ver que você está jejuando, quem vai ver isso é Deus, e Ele vai recompensar em secreto, em segredo, tá bom? E a ideia ali é para não ostentar. Pode passar aí, Marcelo. Em Deus podemos reconhecer a sua contribuição. Em Deus podemos reconhecer a sua contribuição com liberalidade, porque pela graça somos salvos, mediante a fé, né? E isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. Eu vou falar sobre isso mais à frente, que eu vou fazer um contraponto, né, de Efésios 2:8, com Tiago também 2, que fala sobre isso. Porque um fala de fé e o outro fala de obras, e isso gerava muito conflito, hoje menos, mas eu vou fazer um contraponto daqui a pouco. Bom, vamos ver então agora algumas características, né, que nós encontramos no possuidor do dom de repartir. Então, algumas características que possuem as pessoas que têm o dom de repartir ou que têm o dom de contribuir. Tá bom? Estou falando do dom de repartir, do dom de contribuir, que é você dar algo mais, é dar além. Você tem uma quantia, você vai dar uma quantia para alguém. Para quem que você vai dar essa quantia? Para quem Deus colocar no seu coração. Né? Você vai ajudar um parente seu, você vai ajudar um conhecido, você vai ajudar como eu falei, um seminarista, vai ajudar um pastor, vai dar uma oferta para o pastor. Isso é generosidade, irmãos, tá? Isso aí não está ligado a dízimo nem a oferta que a gente coloca aqui na frente. Não é disso que eu estou falando. O dom de contribuir, de repartir, não é isto. Tá? É aquele algo mais que você tira, né, da sua quantia, você dá para alguém que Deus colocar no seu coração. Seja o pastor, seja um missionário, seja um conhecido seu, seja um familiar seu, né? Até ajudar um parente seu que está precisando de estudar, de fazer uma bolsa de estudo, de alguma coisa nesse sentido que Deus vai te mostrar. Então, algumas características encontradas no possuidor deste dom. Na expressão do amor de Deus, né, o que contribui com liberalidade, já lemos isso, lá em Romanos 2:8, ele é motivado a repartir aquilo que ele tiver com pessoas necessitadas, né, dentro ou fora do corpo de Cristo. Né, a ajuda de quem tem o dom de repartir, você pode fazer isso com alguém que é fora da igreja. Né, a Bíblia nos exorta a ajudar primeiro os da família da fé, ou quem é da sua família de sangue, da família da fé. Mas você pode também ajudar alguém fora da família da fé, fora da sua família, né? Quem Deus colocar no seu coração. O possuidor, né, uma segunda característica de quem é encontrada no dom, de quem tem o dom de repartir. É o possuidor do dom de contribuir. Ele percebe quando e onde Deus quer usar os bens que estão sob a sua responsabilidade. Então, o seu critério para repartir, ele não sofre pressões de apelos financeiros, por mais válido que ele seja. Não é porque tem alguém por aí que diz: aqui eu sou um pobre coitado, sei lá, pedi um emprego, eu estou numa dificuldade assim, assado. Aquele apelo por si só não comove quem tem o dom de contribuir. Normalmente você é motivado internamente. Sabe aquele insight? Você está deitado às vezes, vendo uma reportagem, vendo uma televisão, o Espírito Santo coloca na sua mente assim: olha, você está lembrando do fulano de tal? Sabe? Se fizer isso, você presta atenção, tá bom? E presta atenção, porque pode ser que ele está avisando. Essa autora, que eu até usei, pega o livro para mim, uma das autoras que eu usei para preparar essa aula, está no banco aí,
ela fala interessante, assim, que ela conta uma história, por isso que eu lembrei do seminarista, né? Essa autora, ela é americana, morou no Brasil muitos anos, nesse livro aqui, da Lida, Knight, né, que fala, pastor Marconi? Lida Knight. Quem é você no corpo de Cristo? Ela fala, é uma série sobre dons, estudos de dons e ministérios. Ela conta essa história, inclusive, que eu falei do seminarista, por isso que ela fala aqui de uma igreja, de uma irmã na igreja, que o seminarista ia mudar com a esposa e filho para uma outra localidade. E na hora ela tocou no coração dela, assim, ela teve a sensibilidade, assim, eu vou dar uma oferta para o pastor, que vai precisar de ajuda para pagar a mudança e tal, para o seminarista. Aí, quando ela ia para dar oferta, porque ela queria manter aquela tradição de, né, que a Bíblia diz, faça isso discretamente para que ninguém veja. Quando ela ia levar a oferta lá para o seminarista, tinha um grupo grande despedindo dele. Ela falou, não, é coisa da minha cabeça, não foi do Espírito Santo, mandou dar uma oferta para ele, não. E foi para casa e tal. Aí, passado, sei lá, uma semana, tantos dias, ela soube, alguém liga para ela, né, aí o papel que Ivani faz aqui no dom de ministério de servir. Né? Alguém ligou para ela e disse, irmã, sabia que o seminarista não foi embora até agora? Ela, mas por que ele não foi embora? Ele não ia tal dia? Não, porque ele não tem dinheiro para pagar a mudança. E eu estou ligando para algumas pessoas, porque a gente vai ajudar e tal. Ela falou assim, puxa vida. Aí ela falou assim, no domingo, né, eu ia dar oferta para ele, mas como ele estava cercado de pessoas, eu acabei... Sabe, irmãos? Então, assim, se você é incomodado, tem essa intuição, né, o Espírito Santo te dá uma... Eu falo que é um chipzinho que acende, assim, olha, presta atenção em tal pessoa, com tal situação, sabe, ele está precisando de ajuda, você vai lá e ajuda, tá? Vai lá e ajuda. Tá? Deus vai te colocar esse dom, isso vai fluir naturalmente, e você vai ver que isso é bom. Tá? Como o pastor Marconi estava falando para mim, né, por isso que Jesus, em várias passagens, diz que é melhor dar do que receber. Porque você dá quando você tem. Você dá porque você tem, entendeu? Então é importante, né? Ninguém dá o que não tem, né? Então por isso que dar é melhor do que receber, porque se eu tenho, você dá para alguém, Deus vai te dar mais e vai renovando. Eu sempre gosto de fazer analogia aqui de uma caixa d'água, né? Você reserva uma água, estoca uma água aí, você diz, puxa, eu fiz uma caixa aqui de 10 mil litros, vou ter água o ano todo, daqui um ano você vai lá, a água está podre. A gente que é do interior de Minas, né, o Cleus, Ivanita, né, o pessoal que sabe disso aqui, você faz, né, uma mina lá, por exemplo, se você não limpa aquela mina, a água não renova. Você vai lá, 6 meses depois, ela está cheia de madeira, de pau podre, de sapo morto. Né? Quando você tira a água da mina, daqui a pouco ela brota branquinha. Aí você tira, brota branquinha e vai enchendo. Eu sei porque eu já ajudei meu pai a fazer isso, né, na roça onde eu nasci, lá no interior de Alto Santa Helena, em Governador Valadares. Cacimba, é a cacimba, aquela minazinha que tem lá, então você limpa, ela brota, você limpa, ela brota. Enquanto você mais limpa, ela mais brotando e a água mais limpa. Dar é assim também. Quando você contribui, né, Deus te abençoa. Quer dizer, esse eu posso usar, porque Ele te usa como canal. E pouco se dispõe a fazer isso. Esse é um dom que pouca gente tem, irmãos. Dom de contribuir, de repartir, é um dom que poucos têm. Né? Então, peça a Deus sabedoria para isso. Você diz, mas eu não tenho muito, eu não sou rico. O Tiago fala isso. Ele fala, ricos do presente século, atentai, cuidado, né? Porque as vossas riquezas estão clamando do céu por você. O trabalhador que vocês exploraram estão clamando do céu por vocês. Eles não vão ficar impunes, não. Quem faz trabalho escravo, quem explora trabalhador, porque esse é o contrário do dom de repartir, é o contrário de ser generoso, né, de ser voluntarioso. Então, Deus vai pesar a mão nessas pessoas que são gananciosas, avarentas, egoístas e assim por diante. Então, o possuidor do dom, quando recebe, já falamos, o critério de repartir não sofre pressão, já falamos, pode passar aí. O terceira característica de quem possui esse dom, deseja repartir, evitando publicidade, já falei sobre isso, né, deve a orientação de que, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a esmola fique entre secreto, entre você e Deus, nosso Pai, que tudo vê em secreto, Ele vai te recompensar. Promessa de recompensa se você fizer isso de forma discreta, se você fizer isso secretamente, ocultamente, entendeu? Então, se você faz isso, é entre você, Deus e a pessoa, só. Não precisa contar para ninguém. Se você quer fazer para aparecer, você vai ter alguma glorificação nisso? Vai. Mas a glorificação da recompensa pessoal, daquela satisfação que todo mundo aplaudiu você. Entendeu? Se todo mundo te aplaudiu, você já recebeu a recompensa. E é isso que Jesus falou. Por que eu não vou te recompensar? Porque você já recompensou aqui na terra, você já recebeu as palmas, você já foi aplaudido. Então, por isso, nós precisamos ter
prestar atenção nisso. Exercendo o dom de contribuir, né, você faça com liberalidade. Pode passar. A quarta característica, quem possui o dom de repartir ou de contribuir, que o possuidor do dom de contribuir, ao repartir, ele sabe que não é responsável por ajudar a suprir toda a necessidade material que lhe aparecer pela frente. Aqui, irmãos, para você não ir para o outro extremo. Quem tem o dom de contribuir, o dom de repartir, ele sabe que as necessidades são infinitas. Ele não vai desesperar e dizer, puxa vida, mas eu ajudei o fulano, ajudei o Beltrano, agora apareceu essa necessidade de um, de outro, como que eu vou fazer? Vai ficar desesperado? Não. Nesse caso, você pede discernimento. Você fala, Senhor, eu preciso ajudar alguém, mas eu sei lá, só tem R$100 aqui, eu vou dar para quem? Sabe, o Espírito Santo vai dizer assim, não, dá para o fulano, dá para o Beltrano, pronto. Apareceu mais 2, 3, naquele momento, se não tiver condições, você não vai desesperar, isso que ele está dizendo aqui. Você não é obrigado a suprir a necessidade de todo mundo. Por isso que esse dom é importante, né? Porque se mais pessoas tiverem esse dom, né, mais pessoas serão ajudadas e não pesa para ninguém, tá bom? Então, é importante nós pensarmos isso. Uma outra característica, a quinta, e a última característica, como qualquer outro dom, assim também o dom de repartir ou de contribuir, ele deve saber, quem tem esse dom, ele deve saber que ainda que ele distribua todos os seus ainda que ele distribua todos os seus bens aos pobres, e ainda que entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso o aproveitará. Por isso, quem contribui, contribui com liberalidade. O que ele está falando ali, irmão? Se você acha que tem o dom de repartir, mas você faz isso com peso, estou traduzindo o que está dizendo lá em 1 Coríntios 13, tá bom? Que todo mundo fica lendo isso em prosa e verso, lendo isso em casamento, e a maioria lê isso errado e aplica isso errado fora de contexto, tá bom? Ele está dizendo assim, se você pode dar todos os seus bens para alguém, se você não fizer isso com amor, não adianta nada, porque uma das características de quem tem o dom de contribuir e de repartir é a liberalidade, ou seja, você faz isso naturalmente. Ser liberal é isso. Você é aberto, você faz aquilo de forma fluida, de forma que não tem peso. Você sabe, que não vai ficar depois resmungando, está vendo? É porque eu fui ajudar fulano, dei dinheiro para não sei quem, não devia ter dado, agora estou apertado aqui, não posso nem tomar o meu café no Café Ernesto, e não sei o quê. Então você não vai ficar resmungando depois, tá bom, irmãos? Porque a liberalidade é que norteia o dom de contribuir ou o dom de repartir. Como que você faz com liberalidade? Quando você tem amor no coração. O que está dizendo é isso. Se não tiver amor, se fizer isso de forma muito natural, não adianta você depois ficar resmungando por aí, que aí você não vai ter recompensa, não vai ter galardão de Deus. Pode passar, Marcelo. Vamos para outro ponto agora. E vamos para o outro lado agora, falei de características, quem tem o dom de repartir, tá bom? Agora são concepções errôneas de quem não tem o dom de repartir e de quem não entende esse dom de repartir. Aqui, sim, é o outro grupo, né, que não tem o dom de contribuir, que não tem o dom de repartir, como que ele faz a leitura disso, tá bom? Em relação a quem tem esse dom. Então, quem não tem o dom de repartir, o dom de contribuir, ele pensa que o possuidor desse dom quer mandar no bolso dos outros, né? Mas é preciso saber que o único que pode ordenar é Deus, através do Espírito Santo, quando cada um contribui segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Então, quem não tem o dom de contribuir, quando vê alguém falando disso, olha, irmão, tem uma missionária em tal lugar, tem uma pessoa assim, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, quem não tem o dom de contribuir, acha que aquela pessoa que tem o dom está querendo mandar no bolso dele, dizer o que ele tem que fazer com o dinheiro dele, tá bom? Então, é por esse motivo que, quando sacudires, né, aqui ele remonta a ideia de quando você colhia, você tinha que deixar um resto, você não podia colher tudo, por que os pobres iam. Isso já era ligado ao dom de contribuir, porque tinha pessoa miserável que ele contribuía, pegava os restolhos, ou pegava o máximo que ele podia. E Deus, isso é lá no Antigo Testamento, então Deus sempre ensinava, quando você colher, o que cair no chão, o resto que ficar lá na planta, lá na árvore, você não colhe, porque vai virar alguém necessitado depois de você que vai colher isso. Isso é uma forma de repartir. Nós temos um exemplo grande disso, que é a história de Ruth com Boaz. Né, fala que ele deixava porções generosas nas gamelas das colheitas, né, da cevada, do trigo que eles colhiam. Fala que ele ordenou para os empregados dele, vocês colham e deixam um monte de coisa cair para trás, porque virá alguém que vai colher, e esse alguém foi Ruth, e vocês conhecem a história de Ruth. E esse versículo também de Deuteronômio fala sobre isso. Né, por esse motivo que, quando sacudires a sua oliveira,
não voltarás a colher dos ramos, o fruto dos ramos, para que o estrangeiro, o órfão, a viúva, né, venha atrás e colha o que ficar para trás, tá bom? Aqui ele já estava ordenando, estimulando esse dom de contribuir. Né, e a história registra que tinha pessoas que não, que ele colhia até a última espiga, ou colhia o máximo que ele podia para não deixar nada para trás. No meio de nós hoje, a gente não é mais do meio agrícola, mas muita gente faz isso com o dinheiro. Tá bom? Ele rapa o que tiver, cria compromisso para dizer que não sobrou nada, que não pode ajudar ninguém. Né? Sem perceber, ele está virando um avarento, traduzindo, virando um pão duro. Vamos para a segunda característica, concepção errônea, de quem não tem o dom de contribuir. O possuidor do dom de repartir, ele é taxado como egoísta, por não suprir o uso eu quero de seus amigos e parentes, a despeito dos recursos suficientes. Então, assim, você sabe que alguém tem dinheiro, que alguém tem recurso e que tem o dom de contribuir. Você fica, puxa vida, mas eu também estou precisando que você ajude o fulano, ajude meu conhecido, ajude meu vizinho, ajude meu parente, porque você tem dinheiro. Esse problema acontece na família. Né? Há pouco tempo, falando com uma colega minha de trabalho, e ela ela do interior do Paraná, e ela falando assim, dos irmãos dela que tiveram a mesma oportunidade de estudar, que foi na época muito pouco, ou quase nenhuma, porque ela sabe da minha história também. Eu já contei, alguém já leu aí a história que eu escrevi. E ela contando assim, que aí uma irmã dela, que na época não quis estudar de jeito nenhum, talvez que teve mais condições, e aí não estudou, claro, ficou estagnada na vida. E ela, com toda a dificuldade que eles tinham na mesma situação, ela estudou, passou num bom concurso. Tal. Aí diz que essa irmã dela liga para ela e fica afrontando, você que está aí cheio de dinheiro, não ajuda a gente que está aqui de dificuldade, não sei o quê, tarará, não sei o quê, não sei o quê. Você não tem a obrigação, nesse quesito, de ajudar todo mundo que diz, mas você tem, você pode, você tem que ajudar. Então, tem que ficar atento a isso, porque como é um dom, irmãos, ele é repartido pelo Espírito Santo. E se é o Espírito Santo que repartiu, ele vai também direcionar você para dizer onde você tem que usar, para quem você tem que ajudar, como você tem que ajudar, e assim por diante, tá bom? Porque senão você vai criar, que chama na sociologia de armadilha da pobreza. Né? Você cria, né, vincos e vínculos, que de modo que a pessoa não quer sair daquela situação, porque ela sabe que você sempre vai estar ajudando, e ela acaba não querendo melhoras, porque ela sabe que alguém está ajudando. Então, assim, quem tem o dom de repartir, ele tem que ser esse discernimento para evitar que você também não alimente a ociosidade, a preguiça e assim por diante. Né? Cada um de vocês vai conhecer alguém com essa situação. Assim. A terceira concepção errônea de quem não tem esse dom, porque muitos com o dom de repartir, de contribuir, ele vai ser, por exemplo, o tesoureiro da igreja. Aí ele evita o uso impensado, né, dos bens, confiados, né, à sua custódia, por sentir responsável. Então, por exemplo, o tesoureiro da igreja. Muita gente fala assim, mas a igreja tem dinheiro. Então, por que a igreja não pega o dinheiro e ajuda tal pessoa? Se ele é um dom, o Espírito Santo deu para você. Você é que tem que ajudar alguém. Você não vai ficar cobrando o tesoureiro da igreja, para dizer, por que o tesoureiro não ajuda? O tesoureiro da igreja também pode ajudar com recursos da igreja? Pode, mas aí é um outro contexto. Aí não está ligado ao dom de contribuir. Vocês estão entendendo isso, está claro isso, tá bom, irmãos? Aqui, nossa igreja, eventualmente, ajuda, né? Tem irmãos ou irmãs aqui, a pessoa de comprar remédio, de fazer alguma consulta, enfim. A igreja fala, a igreja ajuda, o tesoureiro ajuda e tudo mais. Tá? Então, assim, mas a concepção errônea de quem não tem o dom é que ele joga tudo como se só o tesoureiro tivesse que fazer, porque ele acha que o tesoureiro, por administrar o dinheiro da igreja, teria, digamos assim, o dom de contribuir, de repartir, e é quem devia fazer isso, e ele fica jogando isso e tudo mais. Uma outra característica de quem não tem esse dom, uma concepção errônea, é que ele acha que muitos com o dom, né, de contribuir, tesoureiro, evita o uso impensado de bens, confiado à sua custódia. Eu já falei sobre isso, passa para o próximo aí. Só volta lá um pouquinho, deixa eu falar aqui, comentário aqui. Porque tem uma característica, acho que eu não coloquei aí, mas estou lembrando aqui, que às vezes ele interfere, irmãos. Quem tem uma concepção errônea de quem não tem o dom de contribuir, é que às vezes ele até interfere em como a igreja administra o recurso. Ele fica assim, puxa, a igreja está, como nós fizemos aqui, o conselho deliberou que íamos trocar os bancos da igreja, que foi, né, várias demandas que os irmãos apresentam, tem que colocar ar-condicionado, colocar um elevador, revestir o banco, consertar o som. Não, o som nós já arrumamos ano passado, esse ano vamos arrumar os bancos, fizemos um banco. Depois a gente cuida do elevador para o andar de cima, depois do ar-condicionado, enfim.
Quem não tem esse dom, uma concepção errônea é querer, inclusive, interferir em como a igreja vai administrar o dinheiro. Nós ouvimos críticas. Pô, você está gastando não sei quanto para trocar os bancos e devia estar ajudando quem está passando fome, por exemplo. Então, isso nós ouvimos. Trocou aqui a porta do gabinete do pastor e não deu dinheiro para o irmão, não sei o quê. É o preço que nós, da liderança, pagamos. Só estou dizendo assim, mas é quem não tem esse dom que faz essa leitura, entendeu? Porque ele quer mandar no bolso dos outros, ver como os outros estão cuidando do dinheiro, mas ele não olha para o próprio bolso, não tira do bolso dele para ajudar, porque ele faz isso como álibi. Ele faz isso para dizer o seguinte, olha, eu estou dando a saída, você sem dinheiro, tira do dinheiro de vocês. Estão entendendo isso? Está claro isso? Só para a gente tomar esse cuidado aí. Podemos avançar. Erros, então, irmãos, agora sim, eu vou chamar a atenção de quem tem esse dom, tá bom? Erros que o possuidor desse dom deve evitar. Até já adiantei o assunto que eu ia falar. Então, erros que o possuidor desse dom deve evitar. Criticar irmãos que não demonstram a mesma atitude generosa que ele. Então, irmãos, muita gente que tem esse dom, às vezes também incorre no erro. Ele acaba criticando quem não faz o que ele faz. Lembra que o Espírito Santo distribui dom para cada um de forma diferente. Aí, voltando para Romanos, é o que Paulo fala. Não pode o olho falar para a boca. Por que você também não é olho? Senão o corpo seria só olho, você não teria corpo. Por que não pode o braço falar para a perna, não preciso de ti? Todos precisam de todos, por isso que é corpo. É o exemplo que eu dei do carro. Você não pode dizer que uma peça do carro é mais importante que a outra. Deu o exemplo do meu colega lá, que o fusível queimou de R$30, o carro parou, deu pane, nada ligava, porque era o que passava a condução para todos os outros. Então, assim, aquele fusível era tão importante quanto a bateria, custava, sei lá, R$100 mil. Então, assim, essa crítica aqui é muito perigosa, e a gente eventualmente ouve isso, tá bom? A pessoa que às vezes tem o dom de contribuir, ele acaba censurando irmãos que não contribuem como ele. O que ele tem que lembrar? Se Deus te deu esse dom, Ele deu para você. Se outro vai fazer ou não, o problema é do outro com Deus, não é problema seu, tá bom? Então, cada um cuida do seu dom e faça bem, exerça bem o dom que Deus te deu. Entenda, então, que a uns Deus estabeleceu, só para vocês entenderem, o dom de uma área Y, da área B, e para cada um, deu vários tipos de dons. O 2 diz, também são erros que o possuidor do dom deve evitar. O 2 é medir a maturidade espiritual de outros irmãos pela contribuição financeira que eles dão à igreja e aos trabalhos prestados. Então, essa questão aí, ele pode achar também que porque ele está dando muito, é a história de envaidecer. Então, tem que tomar esse cuidado também, para não fazer essa leitura aí, que pela contribuição financeira que eles dão à igreja, ao trabalho, é a pessoa madura, que tem maturidade espiritual. Você pode ter, às vezes, 50, 60, 80 anos de igreja, você não vai ter esse dom. Então, não é questão da maturidade que vai fazer você ter um dom que o Espírito Santo não te deu. Se você tentar fazer isso, vai ser aquela coisa forçada, exemplo de Davi, que foi usar a armadura do rei Saul, e a armadura pesava, ele não conseguia andar, e ele disse, olha, eu vou sem isso aqui, tira isso aqui, porque não era dele, não foi feito no molde dele. Se você tenta usar um dom diferente, você está usando alguma roupa que não é no seu molde, isso pode dar problema. A cobrança bíblica é quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A pessoa que é ingrata, ela é ingrata a vida toda. Você vai ter isso na sua família, na sua vizinhança, na comunidade, na sociedade, você tem isso. Pessoas que reclamam, você dá 1, ele queria 2, você dá 2, queria 3, você vai ter esse problema. Então, assim, se Deus te deu o dom de contribuir, você contribua assim que Ele pôs no seu coração com liberalidade. Essa é a sua parte. Se ele vai gostar ou não, é problema dele. Se ele vai resmungar porque você deu pouco. Porque tem gente assim, mas já viu isso em outra situação, de alguém que pegou e deu lá a oferta, a pessoa reclamou, puxa, uma pessoa é tão rica, só me deu isso, que miserável, não sei o quê. Você ouve essas coisas. Mas o problema é dele, não seu. Tá bom? Se você fez aquilo de coração, com liberalidade, você fez a sua parte para com Deus, você cumpriu, e ponto final. Vamos para o terceiro. A outra característica também, de erros que o possuidor desse dom deve evitar, ele deve evitar, irmãos. Tá? Então, quem tem esse dom tem que tomar cuidado para que também não incorra. Ele também não pode ceder às pressões para contribuir, quando ele não perceba a direção do Espírito. De repente, você que não tem o dom pode imaginar, mas fulano está precisando tanto de uma ajuda ou de uma contribuição, mas se você que tem o dom, Deus não colocou no seu coração, não tem aquela liberalidade para você fazer, então não ceda à pressão dos outros.
O outro, eu já falei, eu acabei adiantando, né, tentar controlar um projeto no trabalho de Deus, preocupado com o sustento, ou ele critica algum investimento. Né, ele vai dizer, puxa, mas a igreja podia contribuir, fazer isso ou aquilo. Já falei sobre isso, ele quer direcionar, porque ele tem o dom, acho que todo mundo tinha que ter, que o dinheiro da igreja toda devia ser voltado para aquele trabalho. Pode passar? Cada crente que não tenha recebido o dom de repartir, tem, apesar disso, a responsabilidade cristã de ser generoso, tá bom, irmãos? Aqui você pode ser generoso dando dízimo, que aí é uma obrigação para todos os crentes, e dando oferta. Né? Vamos fazer uma oferta para os bancos, como nós fizemos. Vamos fazer uma oferta para reformar os banheiros. Você pode ser generoso. Olha, isso aqui saiu do normal, não é toda semana, todo dia que está pedindo. Eu vou dar uma oferta, porque eu sei que vai ser em benefício de todos nós. Né? Veja bem, sempre o dom, ele é dado, e ele é usado, e ele volta em benefício dos membros da igreja ou fora da igreja, mas sempre acaba voltando de alguma forma, né, quando você contribui. Então, ser generoso, né, é uma obrigação e é uma responsabilidade, né, que todos nós temos. Aí Paulo fala, né, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará, né, cada um contribui segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Lembra que isso aqui é sempre liberalidade, seja oferta voluntária, seja oferta do dia a dia, né? Deus ama quem dá com alegria, ou seja, o seu dom de contribuir, de repartir, Deus sempre ama quem dá com alegria, porque está ligado ao amor. Né? Lembra do fundamento que Paulo diz lá também? Está tudo ligado no mesmo contexto. Né? Se você não faz com amor, não adianta fazer, porque você vai perder seu tempo, né? Estou traduzindo aqui. Então, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, quem dá, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, né, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Que eu estou resumindo o que está dizendo lá em 2 Coríntios, lá. A liberalidade é tema frequente na Escritura, só para dizer que isso não é novo, né, não é novidade nem é novo. O Senhor ordenou a toda a congregação dos filhos de Israel, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, irmãos, é antigo, essa terminologia não é nova, Paulo não inventou isso, né, está lá em Êxodo, bem no começo, né, olha, dado que tendes uma oferta para o Senhor, mas olha ali, ó, cada um de coração disposto, voluntariamente trará por oferta ao Senhor, né, seja ouro, prata, bronze, ele vai dizer o que você tem. Aqui ele não estava marcando, tem que dar tanto ou dar tal coisa. Mas nós precisamos de fazer um templo. Então, cada um que tiver alguma coisa, que dê. Tinha gente que dava serviço. Né? Algumas igrejas evangélicas, elas fazem isso. Olha, irmão, você pode ajudar com quem não pode ajudar com nada. Mas sou pedreiro, sou pintor, sou carpinteiro. Então, você vai lá e ajuda. Sabe, eu sei limpar, eu vou lá, limpo o banheiro, limpo aqui a grama. Enfim, planto umas plantas ali no jardim. Você está ajudando, está contribuindo. É de coração, é o que você tem para fazer, faça isso, tá bom? Quando entre nós houver algum pobre, está lá em Deuteronômio, quando entre vós houver algum pobre, não endurecerás o seu coração, e nem fecharás as mãos a seu irmão pobre. Isso também era um mandamento, inclusive, do Antigo Testamento. Os judeus, inclusive, eles adotam muito essa prática. Por isso, entre o povo judeu, você não vê praticamente pessoa pobre ou esmoléu, pessoa que está pedindo, né, porque eles têm campanhas, grupos, mútuas, né, eles criam mútuas, né, que eles ajudam pessoas que precisam de arrumar emprego, eles fomentam isso no meio deles. Vários países de primeiro mundo fizeram isso no passado, né, eles fomentavam isso, você não vê, você vai pegar a Finlândia, Dinamarca, né, vários países europeus, você não vê pessoas pobres, porque eles tinham essas ajudas, eles levavam isso muito a sério. Então, vocês viam alguém em dificuldade, eles faziam campanha, ajudava, dava curso, orientava, enfim, várias formas de ajudar, que não só em dinheiro físico. Pode passar? Jesus nos aconselha a dar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vê que ele usa vários pleonasmos aqui, ele vai dizendo vários termos sinonímicos para dizer que você tem que ajudar com fartura, com abundância, ser generoso, porque isso está ligado à generosidade de coração. Porque com a medida com que tiveres medido, eles medirão vocês também. Então, assim, você vai ser generoso e Deus vai te abençoando. Né? Nós não podemos pensar somente em nós, né, sendo consumista como o mundo é. Aqui, o problema aqui, irmãos, que às vezes você fala que não tem dinheiro e você nunca parou para perguntar onde eu estou gastando o meu dinheiro. Né? Isso vale tanto para você ter o dom de contribuir, de repartir,
quanto para ter alguma reserva. Tem muita gente que não tem porque gasta mal, né? Você gasta mal, você gasta desnecessário, né? Em aulas passadas que eu dei aqui, eu falei sobre isso, né? Que a gente fala de administração financeira e tudo mais, você tem que ter cuidado sobre isso. Eu estou precisando disso. Daí você vai no shopping, tem lá uma promoção, vou levar porque está barato. A pergunta que eu aprendi e comecei a colocar isso em prática, que eu também era um pouco consumista, era essa: está barato? Tá. Eu poderia levar? Poderia. Aí a pergunta final: eu estou precisando? Se a resposta for não, você sai correndo para não cair em tentação e vai embora. Entendeu? Então, aprenda isso. Está barato? Tá. Eu poderia comprar, porque você está com dinheiro no bolso. Poderia. Mas eu estou precisando? Não, então não leva. Tá bom? Aí você começa a ter alguma economia para ajudar também outras pessoas. Porque se você começar a entrar no consumismo do mundo, você acaba se perdendo e acaba nunca tendo dinheiro. Aí você nunca ajuda porque não tem dinheiro. E aí nunca vai ter. E aí nunca vai ter porque você não consegue, né, administrar o que tem. Salomão declara, né, o que dá ao pobre não terá falta. Olha que interessante, irmão. Lembra que a gente está falando de renovar, de estar renovando? Salomão dizendo lá em Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Ou seja, não terá bênção nenhuma. Então, mesmo que você não seja amaldiçoado. Porque se você não dá porque não tem, você nunca vai ter. Você nunca vai ter. Uma vez eu até fui mal educado com a irmã aqui, há muitos anos atrás, que eu era superintendente de escola dominical, né? A Ivani lembra que a Ivani era minha adjunta. E tinha uma irmã que sempre reclamava. Ela chegava na cozinha, mas se eu fosse superintendente, eu comprava. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava isso. Porque se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. Aí, na 10ª vez que ela me disse isso, eu falei assim, é por isso que não tem, irmã. Pronto, por isso que não tem, entendeu? Porque quem tem, irmãos, ele faz isso com naturalidade, sabe? Quem tem, dá valor para o que tem, para o que existe e tudo mais. Então, assim, quando você não tem, tem um provérbio árabe que fala que o problema mais fácil de resolver é o dos outros. Então, assim, quem não tem, dá saída para quem tem. Então, se a pessoa não tem dinheiro, fica reclamando, resmungando, ensinando como devia usar. Então, assim, essa ponderação nós temos que ter. Vamos avançar lá para a gente concluir. A exortação aos ricos, já tinha falado sobre isso hoje também, no começo. A exortação aos ricos é do presente século, é que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, né, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para o nosso prazer. Irmãos, ricos ali, irmãos, ricos do presente século, isso está em Timóteo, os ricos aqui hoje seria quem? Só rico. Quem que é rico? Até hoje não saiu o imposto sobre grandes fortunas, eu estava lendo esses dias um artigo, né, porque não definiram o que é grande fortuna. Né? Quem tem R$1, R$1.000 é uma grande fortuna, né? Quem tem 1 milhão, 10 milhões é uma pequena fortuna. Então, assim, mas o rico aqui, eu estava pesquisando sobre isso, essa autora também fala, esse autor também fala sobre isso. Se a classe média é rica para esse contexto, o rico é quem tem, sabe, quem tem o natural, quem tem aquilo que sobra alguma coisa e tal, né, que tem um emprego, tem um trabalho, você é rico, porque se você é classe média no Brasil, você é rico, tá bom? Porque se pegar o rico aqui na Concepção, você vai ter 1% dos brasileiros, tá bom? Mas se você pegar a classe média, todos nós aqui, né, graças a Deus, somos classe média, uns é mais média do que o outro, né? Mas todos nós somos classe média. Então, assim, é para nós isso aí que ele está dizendo, tá bom? João pergunta sobre a possibilidade de possuir recursos neste mundo e vir o seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração. Como pode permanecer o amor de Deus nele? Isso está lá em 1 João 3,17, tá bom? Pode passar. Não podemos ser generosos com aquilo que não temos, tá bom? Ou com recurso alheio, ou falsificar o dom de contribuir. Irmãos, aqui é um perigo, tá? Tem gente que, para aparecer, ele quer fazer o que ele não é, quer mostrar o que ele não é, tá bom? E por isso que o exemplo que o autor aqui deu é de Ananias e Safira. Né? A Bíblia fala, né, que naquela época, isso lá no começo da igreja primitiva, porque para ajudar a comunidade que era perseguida, lembra disso, tinha um contexto ali. Então, eles vendiam as propriedades, né, e colocavam lá numa caixa comum e ia alimentando as pessoas e tudo mais. Eu não estou pregando que deve fazer isso aqui, não, tá bom? Até porque, como eu já fui comunista, né, na minha época de faculdade, né, hoje eu abomino isso, porque, para mim, essa besteira é uma história que não funciona, tá bom? Se nós somos diferentes, eu não posso querer que a sociedade seja tratada de forma igual para o que é diferente, isso não existe, tá bom? Mas, tanto é que essa igreja, em pouco tempo, ela ficou pobre.
tá bom? Porque todo mundo vendeu, distribuiu, o dia que acabou, acabou. É assim que acontece, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas só para você entender o contexto. Mas o contexto aqui era que o combinado, a ordem era essa. Eles podiam não ter vendido? Podia. O que Ananias e Safira fizeram? Diz a Bíblia que eles venderam a propriedade, combinaram entre os dois. Ó, nós vendemos, né, por, sei lá, por 1 milhão, não sei quanto era o valor da época, vamos por hoje. Vendemos por 1 milhão. Aí o marido e a mulher combinam. Vamos dizer que nós vendemos por 500 mil. A gente guarda 500 mil e doa 500 mil. Chegaram lá e disseram, falou para toda a comunidade, que falava isso, olha, que está aqui a oferta nossa, vendemos a nossa propriedade, está aqui o dinheiro. O Espírito Santo, na hora, mostrou, né, para os dirigentes lá, para Paulo, a turma que estava lá, para dizer assim, por que vocês mentiram e enganaram o Espírito Santo? Porque estavam enganando era o Espírito Santo, porque eles não tinham aquele dom, eles não fizeram aquilo de forma voluntária. Entendeu, irmãos? Eles morreram aqui, não é porque eles não deram tudo, eles morreram porque eles mentiram, eles falsificaram o dom, eles falsearam o dom. É porque vocês venderam por X, a ordem lá era dar o X, entendeu? Mas eles mentiram, eles disseram, se eu vender uma propriedade, está aqui o valor. Só que eles combinou ele e a mulher de dar só a metade e ficar com a metade. Então, assim, você está falseando um dom que você acha que tem. É o cuidado que nós temos que ter até hoje também, de não ficar maquinando, né, e fazer parecer aquilo que não é, tá bom? Isso. Não, eles não prontificaram a fazer o mesmo, não. Eles prontificaram a mentir. Esse é o seguinte, porque eles foram mortos ali, é porque eles mentiram para o Espírito Santo. Porque eles disseram assim, vendemos a nossa propriedade, está aqui o dinheiro da propriedade nos pés dos apóstolos. Na hora foi acusado, se eles estão mentindo, é só vender a metade e tudo mais, entendeu? O problema ali foi da mentira, foi do falseamento, pois não, pastor? Claro. Isso, quiser fazer o mesmo. Eles viram os demais doando e a gente deduz que eles entenderam, nós vamos ficar mal na fita se não fizermos o mesmo. Doarmos. Ou seja, o problema foi a motivação deles, que não foi glorificar Deus, mas sim ter a reputação dos homens. Então, esse cuidado temos que ter, tá bom? Ficou claro, Emerson? Sim. Tá bom? Ali foi a reputação, foi querer aparecer, foi querer mostrar o que não era, entendeu? E foi a mentira também, para poder aparecer e ficar bem, eles acabaram criando toda uma cadeia de falsidade. Aqui, irmãos, é um ponto, já estamos caminhando para o final, já é a diferença entre o crente e o não crente quando pratica boas obras, ou seja, crentes, tanto crente quanto não crente, pode ter essa generosidade de doar, que eu não vou falar dom não, porque eu estou falando de não crentes também. Mas tanto crente quanto não crentes podem ser generosos, podem ser liberais, podem ter o dom ou o talento ou a vocação de ser doadores? Pode. Mas qual que é a diferença de um e de outro? É isso que nós vamos ver agora, tá bom? Todos precisam saber que o crente é salvo pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de nós, né, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, a motivação do crente, a nossa motivação, quando nós contribuímos, quando nós temos o dom, né, de repartir, de contribuir, né, a motivação é porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, né, as quais, de antemão, Deus preparou para que andássemos nela. Pode prosseguir que eu vou explicando o resto aqui. E aqui, eu tinha falado isso no começo, que eu ia fazer só um parênteses aqui, irmãos. Né, o interesse do não crente das boas obras é muito confuso. Então, veja bem, aqui eu tenho 2 problemas. Isso aqui foi até tese de um outro seminarista nosso que passou por aqui, né, do Altino, ele até escreveu sobre isso. Né, ele escreveu esse paradigma, esse aparente, né, contraste que tem entre Tiago 2,14, 18 e Efésios 2, 8, 10. Aí eu não vou ler aqui não, mas eu vou resumir aqui, tá bom? Não sei, a maioria deve saber, Tiago, no primeiro livro do Novo Testamento, não foi lá os evangelhos, foi o livro de Tiago, tá bom? Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento.
Tiago escreveu, irmãos, que naquela igreja, da igreja perseguida, não é isso, pastor Tiago, no livro mais antigo? Não, pastor, que é historiador, ele pode me corrigir se eu falar com heresia aqui. Então, irmãos, veja bem, a igreja perseguida, todo mundo escondendo, todo mundo em dificuldades financeiras, muita gente que era, por ser perseguido, os bens lhe eram tirados, esse ficava com dificuldade. E aí um monte de irmão lá reunindo, dando glória a Deus, e vendo um monte de gente passando dificuldade. Aí Tiago vai e chama a atenção deles. Fala assim, peraí, que crente vocês são? Se você vê seu irmão passando necessidade, passando fome, ele fala isso, depois vocês lê. Vê seu irmão passando fome. Adianta você falar para ele assim, olha, ide em paz, Deus te abençoe, vai com Deus. Tiago fala, não adianta nada não, porque a fé sem obra é morta. Então você tem que fazer algum trabalho, porque neste momento eles estão precisando de alimento, de ajuda, de acolhimento, assim por diante. Tiago escreve tudo isso. E aí começa falando aqui de pessoas, né, você privilegiar a camada de pessoas, daí começa falando do rico, né, que entra um rico na igreja, bem vestido, você fala, vem para cá, não sei o quê. Isso não mudou nada, irmãos. Né, aí vem um humildezinho, você fala, senta aí no fundo, fica aí, escorraça a pessoa e tudo mais. Tiago começa falando isso. Depois ele fala, se um desses irmãos estiver passando fome, não adianta você falar, ide em paz, Deus te abençoe, sem dar o necessário para comer. Aí ele vai falando, porque a fé sem obra é morta, então mostra-me a tua obra, que aí eu sei que você tem fé. E ele começa falando, fala de Abraão, que com obra ofereceu o seu filho, ele fala de Raabe, vai falando, tá. Com o mundo foi normalizando, eu estou muito resumindo a história aqui, pastor, qualquer coisa me ajuda aqui. Na normalização do mundo, né, entre aspas, as igrejas começaram a ter, só que os irmãos continuaram acomodados. Né? Aí eles começaram a fazer o seguinte, bom, então, na verdade, a obra tem mais peso do que a fé. E aí, irmãos, começou, inclusive os espíritas pregam nisso, os espíritas fius aqui em Tiago. Né? Os espíritas fazem boas obras, e muitas, eu tenho amigos espíritas que, para fazer obra, ser generosos, eu desconheço. Né? Não, eles têm, né, trabalhos, porque para eles a obra é que salva, porque eles fiusaram só aqui. Aí as pessoas começaram a fazer obra e começaram a se vangloriar da obra, porque eu posso dar mais, a minha obra vai ser maior do que a dos outros, então eu vou ter uma salvação, entre aspas, maior do que a do outro, ou um galardão maior. Aí vem Paulo, em Efésios 2,8, diz, olha, vocês são todos enganados. A obra é importante, mas a obra não é que te salva. Aí ele escreve, né, pela graça sois salvos, para quê? Isso vem da fé, vem de fé, não vem de vós, para quê? Para que ninguém se glorie. Porque se antes fazia como fosse por obra, eu podia gloriar. Bom, eu tenho uma obra, eu fiz muito, ajudei muito, então eu sou salvo, porque eu posso fazer muita obra. Aí Paulo está dizendo lá em Efésios isso, irmãos. Né? Ninguém é salvo por obra, você é salvo pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, vírgula, para que ninguém se glorie, vírgula. Se você continuar lendo, vai dizendo, mas nós somos salvos para quê? Ninguém lembra? Nós somos salvos para as boas obras, irmãos. Nós somos salvos para as boas obras. Eu vou ler aqui então, vocês falaram aqui muito tímido, está lá dizendo assim, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí vem o 2,10, Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, porque nós somos salvos pela graça, não depende de nós, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Então, as boas obras é consequência da nossa salvação. Vocês entenderam agora como os dois textos se ligam? Né? Porque lembra que todo extremo beira um precipício. Eu não posso estar nem aqui demais, nem aqui demais. Né? Então, assim, Tiago falou das obras, porque naquele momento as obras eram importantes, porque o pessoal estava passando fome, não tinha onde morar, estava sem roupa e assim por diante. Então, ele deu ênfase nas obras. Aí as pessoas começaram a escambar só para o lado de fazer obras. Tá certo? Aí Paulo vem e admoesta para dizer, olha, vocês não se gloriem pelas obras, as obras não salvam vocês. Que é o perigo que nós temos de algumas, né, religiões, né, o budismo, o hinduísmo. Né, aqui no Brasil nós temos mais forte o espiritismo, né, principalmente os kardecistas, né, eles fazem boas obras, e é verdade, fazem mesmo. Eu tenho grandes amigos que são espíritos, colega de trabalho, inclusive. Eles são extremamente generosos, bondosos, ajudam, porque eles ainda fiusam que serão salvos pelas obras, tá certo? Então, cuidado com isso. Pode passar. Diferença continuando aqui na diferença do não crente e do crente quando pratica boas obras, né? Os incrédulos contribuem,
Então, voltando lá no primeiro ponto, não precisa voltar a tela não, para dizer que lá os não crentes são generosos, contribuem, né, tem às vezes, digamos, essa vocação de contribuir, de repartir, porque ele está usando que é aquela boa obra que vai salvá-lo, tá bom? Que é o contrário da nossa concepção. Os incrédulos contribuem ou praticam boas obras para ganhar salvação, já falamos, aperfeiçoar a sua vida espiritual, né, ou trazer paz na consciência. Né? Inclusive, alguns contribuem com interesses escusos. Aqui eu estava falando da igreja lá, de algumas igrejas. Existem algumas igrejas neopentecostais que tem muito isso. Ela não fala só do dízimo da oferta, porque isso é comum, obrigação a todo crente. Mas ela bate muito na tecla de dar 100, dar 200, quem vai dar mais vai receber mais. E aí tem muito crente também que quer beneficiar do estelionato espiritual, que ele vai dar achando que vai receber. Mas ele não está dando de coração, ele está dando com interesse em receber. Estão entendendo isso, irmãos? Porque eu falo, às vezes, alguns linguajares aqui, depois alguém vai deturpar. Eu não quero que ninguém saia daqui deturpando o que eu falei, não, tá bom? Mas eu estou falando que essas igrejas são um pica-fumo, sim. Né? Eu sei que isso aqui está sendo gravado, porque elas estão explorando a fé dos irmãos. Antes de ontem, eu vi um colega meu, pastor de uma igreja dessa aqui, ele está chateado lá, até saindo, porque a igreja dessas neopentecostais, o apóstolo organizou um evento, o evento era R$200 por pessoa. Aí tinha a mulher, o marido e o filho, ela falou assim, olha, apóstolo, eu não vou poder ir, porque 200 vai dar R$600. Esse dinheiro vai faltar para mim poder depois sair para jantar com o meu marido, com o meu filho, não vamos poder dar. Ela fala que o apóstolo deixou de falar com ela, porque está explorando a fé dos fiéis, irmãos, entendeu? Então, assim, você é bem que isso se você doa tudo que ele pede e tal, não sei o quê. E aí tem um monte de gente comprando iate, mansão, jatinho, tudo mais, sabe? O que é uma vergonha. Eles vão pagar por isso, tá bom? Eles vão pagar por isso, e isso está escrito na Bíblia, né? Que o castigo deles não tardam. Fala a questão, nos últimos dias aparecerão falsos profetas e farão comércio de vós. É assim que está escrito. E farão comércio de vós. Eles estão fazendo comércio, dá um leilão para quem dá mais, e aí tem gente que aceita, porque diz, então se ele falou que se eu der tanto, eu vou ganhar mais tanto, ele também faz com interesse, não faz com pureza de coração. Pela graça comum, o Pai Celeste faz nascer o sol para todos, né, bons e maus, vai vir chuva sobre justos e injustos, né, logo nós devemos amar, porque isso todo mundo faz, o gentil também faz, né, mas eles não glorificam a Deus. Né, então, assim, aqui eu estou falando do não crente, tá bom? O descrente, ele faz às vezes tudo isso, é verdade, mas aquilo ele não está glorificando a Deus com o seu ato, né, de ser generoso, né, para a salvação, não, tá bom? Pessoas podem ser ajudadas, beneficiadas por eles? Pode, mas nesse caso a bênção vem de Deus, assim, pastor? Falei direitinho, tá bom? Então, quando assim, uma creche que você estudou, quem estudou numa creche espírita, né, quem estudou, que alguém deu uma bolsa, uma ONG dessa, mantida por espírita, Deus vai abençoar diretamente aquela pessoa, aquele aluno que recebeu a bolsa, tá bom? Porque, no caso, o não crente não pode abençoar o que é crente diretamente, né? Porque você não dá o que não tem, tá certo? Esse aqui é o entendimento. Pode passar? Então, Paulo nos exorta, quando você contribuir, já falei sobre isso várias vezes, é para sempre falar que faça com liberalidade. Não adianta dar constrangido, não adianta dar e resmungar, não adianta contribuir ou repartir, e depois ficar dizendo, puxa vida, mas só eu que estou fazendo isso, não sei o que e tal, entendeu, irmãos? Não existe alguém chamado ninguém ou alguém, tá bom? Um dia eu falei isso aqui para um irmão, né? Eu falei assim, mas ninguém estava aqui para fazer, eu falei, quem é ninguém que devia estar aqui? Porque o ninguém sou eu ou você, não é? Então, você fala assim, apesar de ninguém ter feito, eu vou fazer, então eu sou alguém que vou fazer, né? Porque se alguém, mas ninguém fez, quem é ninguém? Não tem ninguém, né? Então, assim, é alguém que vai fazer. E a mesma coisa é o contribuir. Você é voluntário, ninguém está fazendo, problema de quem não está fazendo. Eu posso fazer, eu vou fazer, e vou ajudar e vou contribuir. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças, né, a Deus Pai, está lá em Colossenses 3,17. No momento em que somos mais semelhantes a Deus, achei interessante essa frase aqui, né, de um desses autores aí, que fala, o momento que nós somos mais semelhantes a Deus, é aquele que nós doamos, que nós repartimos, que nós contribuímos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu único filho, está lá em João 3,16. Pode passar. E a conclusão aqui é que o cristão com o dom de repartir, e também aquele que não tem, eles descobrirão que ao exercer a generosidade, com fé e amor, se tornarão em canais, né, em grandes canais, né, em grandes vias, em grandes estradas,
para transbordar os recursos abundantes de Deus, cobrindo, né, o vazio das necessidades humanas. Tá bom? Nós descobrimos, irmãos, quando somos generosos, né, Deus vai nos abençoar, né, Deus vai recompensar. Você não precisa contar para ninguém, né, não precisa fazer, né, falar para ninguém, não precisa tocar trombeta, como diz lá, né, Jesus censurando os fariseus e publicanos, para que todo mundo veja. Né? Faça entre você e Deus, se você quer ser recompensado por Deus. Você quer doar, ser generoso e contar para os outros? Você pode contar. Só que aí você já recebeu a recompensa, porque todo mundo que ouviu você falando vai dizer, olha, parabéns para o fulano, para o Beltrano, que é generoso, que doou tal coisa para o irmão X. Né? Você pode contar. Né? Não é pecado contar. Só que aí você já está recebendo a retribuição de Deus, tá bom? Você quer ser recompensado por Deus, você use o seu dom de repartir, o dom de contribuir, de forma liberal, de forma voluntária, de forma espontânea, mas com amor, tá? Senão, seu dom, né, vai ser apenas uma obra assistencial feita como a feita pelo Espírito, tá bom? Vai ter um valor humano, mas não um valor espiritual. Amém? Tem alguma dúvida, alguma pergunta mais? Alguém quer? Pois não, pastor. Tá bom. Se quiser complementar alguma coisa, Não, fica tranquilo. Fica aqui. Pessoal, primeiramente, louvar a Deus pela instrumentalidade do nosso irmão presbítero Sebastião. Parabéns, Sebastião, uma boa aula. Gostaria de reforçar alguns aspectos aqui. Nosso irmão presbítero falou de colaborar, ofertar. Lembrar vocês, o seminarista é rico, mas o pastor auxiliar não. Captar a mensagem. A gente perde o amigo, mas não perde a oportunidade de brincar. Dizer também, em segundo lugar, que picar fumo já existe outro nível. Tricotar tabaco. É politicamente mais correto. Tricotar tabaco, né? Um nível mais sofisticado de picaretagem. Pessoal, isso é brincadeira, tá bom? A partir do assunto, eu não vou me estender, só quero aqui pontuar algumas coisas, porque o assunto é muito importante e tem muitas facetas, muitas arestas. Inclusive, a irmã Vanessa me perguntou isso ali no banco, e eu aproveito o gancho. Existem diferentes formas de contribuir. Uma delas, foi bastante colocada aqui, está correta, é a contribuição financeira, propriamente dita. Mas você pode, por exemplo, se uma irmã teve neném, você pode se oferecer a fazer a comida dela durante alguns dias, se levar a comida dela. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, certo? A pessoa ganhou neném, o marido já voltou a trabalhar, certo? Daniel parece que volta a trabalhar amanhã, certo? E aí as irmãs da igreja fazem um rodízio, fazem uma escala, né, e elas levam durante algumas semanas a alimentação para a pessoa. Você pode se oferecer para dar uma carona a alguém que precisa em uma situação emergencial, se deslocar a outro ponto. Você pode fazer um bolo para uma atividade na igreja das crianças ou dos jovens. Eu te perguntei se confundia com dono de serviço. Não. Inclusive, eu disse isso para a Vanessa. O dom de repartir, sempre, a ênfase do Novo Testamento é a questão financeira, material. Só que a forma de você contribuir, existem diferentes caminhos, e não apenas fazendo a doação direta. Um segundo aspecto, que às vezes isso foi comentado pelo Sebastião, quero aqui reforçar. Como não gerar na pessoa essa dependência? Eu vou contribuir, Deus tem me abençoado, mas eu tenho, às vezes, receio de que a pessoa se mal acostume. Uma dica, observe as excepcionalidades. O que é excepcionalidade? A pessoa se acidentou, a pessoa vivia com o filho ajudava em tal coisa, o filho viajou, ela está sem o filho. Observe as situações que são excepcionais, certo? Isso pode nos ajudar a lidar com esse temor. Para terminar, todos podemos contribuir, porque sempre há pessoas mais necessitadas que nós. Não nutramos a ideia de que só pode contribuir quem é de classe alta ou de classe média alta. Mesmo você que é de classe média, ou eventualmente até de classe baixa, sempre tem gente que vai estar num patamar abaixo de você. Então, todos nós podemos contribuir. E aí, antes de orar, quero evocar aqui uma fala do pastor Ival, que
deu uma palestra nessa semana aos pastores do presbitério. É interessante, eu nunca tinha ouvido essa perspectiva, Sebastião. Ele diz assim para a igreja dele, lá na igreja de Pinheiros, em São Paulo: Deus ama quem dá com alegria, mas se você não tiver com alegria, dê mesmo assim. Por quê? Porque a igreja tem seus compromissos. A igreja tem suas contas para pagar. Não é só o salário do pastor. A igreja tem que pagar as taxas, a energia, a zeladora, o boletim. Então, claro, eu não estou aqui dizendo que o que ele disse não está correto. Estou aqui apresentando outro aspecto. O que Deus valoriza é que doemos, colaboremos, contribuamos com alegria. Está muito claro. Mas quando você não tiver com aquela baita de alegria, ou não tiver alegre, mesmo assim, não deixe de cumprir o seu compromisso, porque a igreja também ela precisa desses recursos. Certo, irmã Ivani? Se você está sentado nesse banco, se você tem um ventilador, se você tem uma sala gostosa, se você tem salas aqui, tem jardim, tudo, alguém está contribuindo para que você tenha isso. Com certeza. Entendeu? Isso é muito importante, Com né? certeza. E a aula de hoje foi muito boa, viu, Sebastião? Tem pontos extraordinários aqui para mim. Obrigado. Deixa eu só esclarecer um ponto, irmãos. Essa dúvida que o pastor levantou, que foi a primeira dúvida que eu tive quando comecei a preparar a aula. Então, eu liguei para ele. E aí eu fui pesquisando e vi que realmente ele estava correto, mas o que ele me disse no dia foi assim: esses dons aí, porque eu também fiquei com essa dúvida, se ajudar, ir lá contribuir nesse sentido, mas pelo que tudo que eu vi, ele era mais ligado ao dom de servir, de serviço ou de misericórdia. Ele estava mais ligado ao dom de serviço. Entendeu? Assim, por isso que eu não explorei ele aqui, nem fiz um paralelo também. Como ele não se confunde com dízimo, né, que é uma obrigação, então não é dom, que é algo a mais. Essa questão de ir ajudar, de levar alguma coisa para o seu vizinho, de ajudar alguém, né, que teve o filho e tudo mais, ele estava mais ligado ao dom de serviço ou de misericórdia. Foi o que os autores me mostraram. Que eu também fiquei com essa primeira dúvida que eu levantei e perguntei para ele. Tranquilo. Muito bem, irmãos, vamos colocar em pé e agradecer a Deus pelo alimento que recebemos. Senhor, louvamos o Teu nome, porque a Tua graça nos basta. E todos nós, ó Deus, temos tido o suficiente para a nossa provisão. Até hoje não tem nos faltado. E se em algum momento passamos por dificuldade, não foi porque o Senhor deixou de nos amparar, mas foi por erro, por desvio, por desobediência, ou desatenção, ou má administração nossa. Ajuda-nos, Senhor, a ser bons mordomos, bons administradores, a dar com alegria, a ter prazer nisso, ó Deus, a investir no banco celestial, a contribuir, considerando, ó Deus, a eternidade. Ó Deus, abençoa o teu servo Sebastião, que foi instrumento do Senhor nessa manhã para nós, abençoa a nossa igreja, abençoa o teu povo espalhado pela face da terra. Dá-nos, ó Deus, um restante de dia agradável na tua presença, despede-nos sob a tua paz. Oramos e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo, nos vemos à noite, se Deus quiser.